Doutora Mariane da Rosa, vamos conversar sobre o benefício de prestação continuada. Primeiro, te agradecer pela gentileza da visita. Seja bem-vinda aqui na H2O. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Imagina, eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Eu sempre falo nas entrevistas que a minha profissão também é levar informação, né? Porque gente bem informada não deixa passar os seus direitos. Não perde, né? Exatamente. A gente tem uma máxima no direito que é uma frase que a gente usa, que o direito não socorre quem dorme. Então, a pessoa bem informada, ela está atenta ali a tudo que está acontecendo e consegue reaver os seus direitos. Não é a melhor situação do mundo. Ideal se a justiça chegasse para todos, mas chega só para quem está acordado e para quem busca mesmo, é verdade? Exatamente. A justiça, ela não é ativa, ela é reativa, né? Uhum. Então, a gente precisa buscar e a pessoa precisa também ter o conhecimento do direito que ela tem. Perfeito. Porque o Google, só dar o Google ali, é algo muito básico. Uhum. Ele vai te trazer o básico. Mas a gente precisa se aprofundar na situação específica da pessoa para saber se ela tem o direito ou não. Vamos falar sobre direitos, então. O que é o benefício de prestação continuada? É a mesma coisa quando a gente ouve falar no LOAS, benefício, é a mesma... Explica pra gente o que é isso. Então, Rafael, o benefício de prestação continuada, ele é comumente conhecido como LOAS ou o famoso BPC. Uhum. O que ele é? Ele foi criado pela Lei Orgânica, a Lei da Assistência Social. Só que ele é pago pelo INSS. Ele é um benefício assistencial, mas pago pelo INSS. Então, algumas pessoas às vezes confundem como aposentadoria. Tem gente que diz assim, o meu filho se aposentou com 11 anos. Uhum. Vocês já ouviram isso, já, né? Na realidade, ele recebe o benefício assistencial, que é um benefício de prestação continuada, que ele é destinado para aquela pessoa que tem acima de 65 anos, mas que não tem tempo de contribuição para se aposentar, né? Por idade, e que está numa situação de vulnerabilidade social e que se enquadra no critério de renda familiar, e também para aquela pessoa que tenha alguma deficiência. Porém, o que as pessoas não sabem é que a deficiência, ela não é aquela deficiência física, mental, sensorial, não é só isso. O benefício de prestação continuada, ele também é destinado para aquela pessoa que tem uma incapacidade, ou seja, tem uma doença, por exemplo, problema cardíaco, e ela está incapacitada. E essa incapacidade, ela é a de longo prazo, que a gente fala. Se ela está incapacitada por mais de 2 anos, ela também faz jus a esse benefício. Mas aí o benefício é vitalício ou não? Ele é por um tempo determinado, nesses casos, né? Esse benefício, como eu falei, a gente precisa se enquadrar no critério de renda e no critério da deficiência. A doença de longo prazo, essa incapacidade de longo prazo, também é considerada como uma deficiência. Porém, esse benefício ele pode ser vitalício se o critério de renda familiar se mantiver o mesmo. Perfeito. Se mudar a situação familiar, se aumentar o critério da renda, pode acontecer dessa pessoa beneficiária vir a perder o benefício. Então, é feito um acompanhamento, um monitoramento dessa situação. O INSS, em tese, ele tem a obrigação de rever todos os benefícios previdenciários a cada 2 anos. Me pergunta se isso acontece. Não. Às vezes as pessoas só recebem uma cartinha dizendo que elas têm que devolver um valor indevido para o INSS. Por isso que cabe a nós alertar as pessoas de estar recebendo esse benefício, se mantenha no mesmo critério de renda. Tem que atualizar o CadÚnico, porque é um meio que o INSS faz esse filtro, né? O CadÚnico atualizado com todas as rendas de toda a família. E se ultrapassou o critério de renda, informa o INSS para que ele cesse esse benefício antes que venha uma cobrança indevida. Ok. Porque o INSS hoje começa a cruzar informações, então. Sim, sim. E aí, é mais benefício para o INSS cruzar as informações daqui 5 anos e cobrar de uma maneira... às vezes o cliente, o segurado, ele está recebendo de boa fé. Porque ele não sabe que ultrapassou o critério de renda, ele perde o direito. Né? Então, isso é o recebimento de boa-fé que na justiça a gente também consegue reaver. Né? Consegue tirar essa cobrança. Porém, hoje em dia, com tanta informação chegando, é bom que as pessoas estejam informadas disso. Não é um benefício vitalício, é um benefício que se mantém enquanto a pessoa ou está incapacitada a longo prazo ou ela está no critério de renda familiar, que é o critério que o INSS determina.
Bom, quem está nos ouvindo e de repente, vamos lá, critério de renda. Qual é a renda estipulada? É por média familiar? Sim. É por pessoa? Né, porque de repente tem pessoas que podem ter direito e nunca buscaram. Exatamente. Então aí sem esse recurso. Na realidade, a legislação ela diz o seguinte, que o critério de renda familiar ele não pode passar de 1/4 do salário mínimo por pessoa. Então, a gente pega a renda per capita da família. O que é isso? Todos que moram na residência, soma tudo e divide por 4. Okay. Esse valor não pode ultrapassar de 1/4 do salário mínimo por pessoa, o que é um valor bem irrisório, que dá aí uns 300 e poucos reais, 400 e pouco. Porém, o que as pessoas não sabem tem situações em que a gente consegue relativizar essa renda. O que é isso? Retirar valores daquela renda per capita para que a pessoa se enquadre no critério de renda. Crianças que utilizam alimentação especial, valor da alimentação, fralda, medicamentos que não são fornecidos pelo SUS, todos esses gastos que a família tem, às vezes que a autista gasta com terapia, a gente consegue tirar daquele critério de renda e aí as pessoas acabam se enquadrando. Outra coisa, benefícios recebidos por pessoas acima de 65 anos não entram no critério de renda, tá? Importante. Então, a gente consegue retirar esse valor do critério de renda. Só que o INSS não faz esse descarte de modo automático, né? Então, a gente precisa informar isso para o INSS. Uma coisa bem importante também é que algumas pessoas não sabem é que 2 membros, 2 ou mais da mesma família, podem receber o benefício de prestação continuada. Por quê? Porque se a avózinha está lá recebendo o benefício de prestação continuada e aí o vozinho que já tem 65 anos, não tem tempo para se aposentar, ele pode solicitar também, porque o valor que a vozinha recebe de benefício de prestação continuada não se enquadra no critério de renda, ele é descartado. Então é como se a renda da família fosse 0. E aí ele pode receber também? Pode receber também. E que valores são? Esse valor muda de acordo com a necessidade da pessoa ou é um valor fixo? Não, é um valor fixo de um salário mínimo. Ele vai mudar quando reajusta o salário mínimo. Então, todos os anos, com o reajuste do salário mínimo, esse valor vai ser reajustado. E ele não tem direito a 13º salário. É o que difere de uma aposentadoria por invalidez, além do critério de se manter no critério da renda, né? Mas esse benefício, então, a pessoa recebe 12 parcelas anuais, não tem direito a 13º salário, é pago pelo INSS, mas é um benefício assistencial. Mas, doutora, é importante a gente falar mais disso, Joelson, porque 2 salários mínimos, no caso que nem tu citou, de 2 idosos que moram na mesma casa e que pode mudar muito a situação de necessidade básica de algumas famílias, né? Porque geralmente, dificilmente eles morem sozinhos, mas que morem sozinhos ou que cuidam de alguém, são 2 salários mínimos que essa casa pode ter para garantir o básico. Vai, gente, ninguém vai ficar rico com isso, ninguém mais ou menos garantir o básico. A dignidade, né? A dignidade, exatamente. Então, interessante. E tem muita gente que não usa, tem muita gente que não vai. Sim, exatamente. Eu que trabalho muito com isso, a gente solicita esses benefícios de prestação continuada para pessoas da mesma família. Um tem uma deficiência, o outro já tem 65 anos e a renda se enquadra no critério, a gente solicita. Tem famílias recebendo 3 benefícios de prestação continuada. E as pessoas acham que porque um recebe, o outro já não pode mais. Não, isso não tem a ver com quantas pessoas recebem na família. Tem a ver com os critérios de deficiência e da idade e da renda. Então, todas as pessoas da família, se tiverem acima de 65 anos ou se tiverem deficiência, podem receber esse benefício. Muito, diga, Joelson. Qual é o caminho para solicitar esse benefício? Bom, esse benefício, apesar de ser um benefício assistencial, ele é pago pelo INSS. Então, essa solicitação é feita diretamente no INSS. Mas fica um alerta. Eu sempre gosto de usar esse exemplo. Se eu chego aqui, eu te peço um copo de água, o que tu vais me dar? Um copo de água. Então, a gente precisa saber pedir para o INSS esse benefício, principalmente quando a gente está lidando com deficiência, que a gente precisa comprovar para o INSS a deficiência. Então, o requerimento é feito pelo INSS, pode ser feito pelo aplicativo, pode ser feito pelo 135, porém, o INSS abre cumprimentos de exigência. O que é isso? Solicitações de documentos. Por quê? Porque como é um benefício que analisa a renda familiar e a deficiência ou a idade, ele precisa do documento de todos os membros da família. Documento pessoal, certidão de nascimento ou casamento, porque precisa saber qual é
se a pessoa é casada, se não é, precisa da carteira de trabalho, precisa das folhas de pagamento e precisa de todos os documentos que comprovem essa deficiência. Eu posso dizer assim, que 50% dos indeferimentos de benefício de prestação continuada é por ausência de documentação. E tem muito indeferimento? Tem muito pedido negado? Muito Para quem está nos ouvindo, o indeferimento é isso, é o pedido negado, né? Exatamente. Quando o INSS nega essa solicitação que a pessoa foi lá e fez. Mas por quê? Porque talvez está faltando um documento importante, o INSS emitiu uma exigência pelo aplicativo, a pessoa às vezes vive numa situação de vulnerabilidade que nem aplicativo ela tem. Foi uma outra pessoa que solicitou para ela. Então, assim, a pessoa não sabe, não levou o documento, o INSS vai cancelar o benefício, não vai conceder o benefício e a gente não consegue reaver os atrasados, porque esse pedido tem atrasados. Ele começa a valer a partir do momento do protocolo, ou seja, hoje nós protocolamos o pedido. A pessoa pode levar 6, 7 meses para receber, ela vai receber desde o momento que foi protocolado, se o INSS teve acesso a todos os documentos. Agora, se o INSS negou o benefício por falta de documentação, tem que abrir um novo pedido. Por isso que é importante, eu sempre digo, procurar um profissional especialista para que tu seja orientado de todos os documentos que tu precisa juntar. Porque chega no meu escritório, às vezes a pessoa está lá há 2 anos aguardando uma decisão do INSS que já está lá de indeferimento. Por quê? Porque o INSS abriu uma exigência, a pessoa não levou o documento porque não sabia que tinha uma exigência ou não sabia o documento que tinha que levar, o INSS cancelou esse benefício, ou seja, cancelou a análise, né? E a gente não consegue reverter, então são 2 anos perdidos. Isso que eu ia te perguntar, o não consegue reverter quer dizer que esses 2 anos tu não consegue entrar lá, tu vai entrar com a data de hoje daí. Exatamente. Por quê? Porque na justiça, quando a gente entra com o pedido de revisão da decisão negativa do INSS, é uma máxima que a justiça tem. O INSS precisa ter tido acesso a todos os documentos desse benefício. Se o INSS não teve acesso a esses documentos, a gente precisa voltar para a via administrativa. Por quê? Porque a decisão dele poderia ter sido diferente. Então, se aqueles documentos não foram apresentados lá na via administrativa, tem que fazer um novo pedido. E aí aquele benefício, já aquele antigo, né, que a gente chama de processo administrativo, já não vale mais, a gente tem que abrir um novo para ir juntar os documentos corretos e se vier um indeferimento, aí sim, poder cobrar na justiça desde o momento daquele novo protocolo. Barbaridade. E é triste porque atinge quem mais precisa, que são pessoas que já têm pouca informação, em muitos casos até pouca instrução, né? Exatamente. E acabam se perdendo mais tempo aí por não procurar a assessoria correta. Bom. E às vezes muitas pessoas também dão informações erradas. Sim. Né? A pessoa tem 59 anos, não vai poder solicitar o benefício, mas ela tem uma cardiopatia grave, não sabe ler, não sabe escrever. Como é que ela vai ser inserida no mercado de trabalho? Ela está numa situação de vulnerabilidade e uma deficiência social. Então, isso também é passível de concessão desse benefício. Já estão nos questionando aqui. A Luísa está... Desculpa, gente. A Luísa está perguntando se fibromialgia já está incluída como doença grave ou não. Ainda não cai nesse caso. Então, a gente precisa fazer a distinção. O Ministério da Saúde ele tem um rol de doenças graves que concedem aposentadorias para as pessoas e isenção de imposto de renda sem precisar ter carência. São 2 coisas diferentes. Agora, eu costumo dizer que todo e qualquer problema de saúde que te gere uma incapacidade de longo prazo é passível de concessão de benefício, seja ele benefício assistencial, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, apesar de que as pessoas falam muito da fibromialgia porque ela não tem uma boa visibilidade perante o INSS. Ainda. Mas a gente precisa entender que a perícia do INSS ela é estritamente documental. O perito ele vai te dar o benefício, seja ele de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou BPC, com base nos documentos que tu apresenta. Então, é importante diligenciar com o médico um bom atestado. Colocando ali todos os tratamentos que essa pessoa já fez, como é que está o avanço desse problema, o estágio que está agora, desde quando vem, se está numa situação grave, se não está, e há quanto tempo essa pessoa está incapacitada. Porque, às vezes, eles levam um atestado básico. Às vezes, o médico só coloca assim, encaminhar ao INSS, e não coloca mais nada. Então, é preciso diligenciar com o médico também. E outra, exames. Por quê? Porque o que consta no atestado precisa constar no exame. E algo bem importante. Se eu tenho um problema cardíaco,
eu vou num cardiologista. Sim. Se eu tenho um problema de coluna, eu vou num ortopedista especialista em coluna. Então, quando a gente tem um atestado do especialista e a gente tem o exame que comprova isso, é muito mais fácil a gente reverter uma negativa do INSS na justiça. Por quê? Porque a gente tem documentos de um especialista que determinou aquilo. Então, é importante que quando a pessoa tem um problema de saúde, ela leve o documento do especialista, do clínico geral, para complementação, mas tem que ter de um especialista. E às vezes as pessoas pecam nisso e acabam tendo a negativa aí do benefício. Van Gonçalves está conosco aqui, o Van de Capivari, já está conosco, manda um abraço para quem gosta da boa informação que está aqui na H2O. E ele faz uma pergunta, eu não sei se ficou faltando alguma coisa na pergunta do Van, mas aí é a senhora que vai me dizer, doutora. Aposentadorias especiais, alguma mudança? A aposentadoria especial, ela mudou lá em 2019. Em 2019? Né? Exatamente, com a emenda 103, com aquela reforma da Previdência. Antes, a pessoa, para se aposentar especial, ela precisaria de 15, 20 ou 25 anos só, exercendo uma atividade especial. Tá. Hoje, não mais. Ela precisa ter 15, 20 ou 25 anos e acumular com a idade de 58, 59 e 60 anos. Mantém o critério antigo, mas agora trouxe a idade, o que, na minha visão, é uma das piores situações que veio com a reforma da Previdência. Que a gente viu até um meia-culpa da deputada Giovana de Sá, que não lutou contra na época, e agora ela está querendo rever isso, porque os mineiros caíram nessa história. Sim. E pegam... Então o cara na mina ficar trabalhando até os 50, 60 anos, ele vai morrer antes. Ele não vai... E detalhe, né? Para baixar a mina hoje, a pessoa não pode ter mais de 40 anos. Então, assim, é uma situação complicada, porque a aposentadoria especial, ela não foi instituída com critério diferente à toa. Não, ela veio por quê? Porque os médicos, na época, entendiam que as pessoas expostas a tal agentes insalubres ou perigosos estavam mais propensas a desenvolver problemas de saúde estando naquela atividade em um determinado tempo. E os mineiros é aquela famosa pneumoconiose, né? Que saiu muito... muitos mineiros tiveram isso, então eles determinaram que 15 anos para quem é subsolo. Por quê? Porque acima desse tempo, a pessoa está mais propensa a desenvolver esses problemas de saúde. E aí agora eles me vêm com 15 anos e um critério de renda e um critério de idade de 58. Né? Eles esqueceram totalmente o porquê instituíram esse critério diferenciado e colocaram a idade agora. Mas é que é fácil para quem está no ar-condicionado, sentado numa cadeira confortável, julgar que o mineiro só vai se aposentar aos 58 anos. Sim, é uma situação, para mim, das piores. Das piores que veio com a reforma da Previdência. Então tá aí, Van, tá respondido, Van Gonçalves, a questão da Previdência, da aposentadoria especial. Isso. Então, foi a mudança lá em 2019. A gente tem algumas ações de inconstitucionalidade para tentar mudar esse critério, mas nada definido ainda, não foi julgado nada, então a gente ainda se mantém nessa mesma sistemática. Diga, Joelson. Você chama atenção para a confusão que as pessoas costumam fazer entre BPC e auxílio acidente. Qual é a diferença desses dois pontos? Interessante. O auxílio acidente, ele é o famoso... Vocês lembram do percúrio que as pessoas diziam? Que é o famoso pecúlio. Só mudou o nome e aí trouxeram para auxílio acidente. É uma indenização paga pelo INSS para aquela pessoa que sofreu um acidente de trabalho ou um acidente de qualquer natureza. O que é acidente de qualquer natureza? Caiu de moto, por exemplo, mas que estava fichado na época... ficou afastado pelo INSS e quando consolidou o problema de saúde, ficou com sequelas que reduziram a sua capacidade para o trabalho, seja um dedo cortado, um problema na mão, um problema no pé, e isso dá direito ao que a gente chama de auxílio acidente, que é uma indenização que o INSS paga no valor de 50% do valor que a pessoa recebia de auxílio doença na época. E esse benefício, ele vai perdurar até o momento em que tu solicitar a tua aposentadoria. E tem pessoas que não sabem disso. E a gente tem a possibilidade de reaver esses valores dos últimos 5 anos. Por quê? Porque era obrigação do INSS, no momento de dar alta do teu benefício de auxílio-doença, verificar que tu ficou com uma sequela. E aí, converter esse auxílio-doença em auxílio-acidente. E não faz de maneira automática. Então, a gente cobra os últimos 5 anos e a pessoa ainda passa a receber daqui
para frente. E o auxílio acidente também é diferente da aposentadoria por invalidez. Da aposentadoria por invalidez, porque a aposentadoria por invalidez é quando tu tá totalmente incapacitado, tu não pode mais trabalhar em nenhuma atividade. Aí tu recebe a aposentadoria por invalidez. Esse benefício, tu consegue trabalhar, tu pode trabalhar fechado, só porque tu tá com a tua capacidade de trabalho reduzida. Ou seja, eu tô com um problema na mão e eu não tenho mais a força que eu tinha antes. Então, algumas atividades eu não vou conseguir exercer com a mesma capacidade. Então, é redução da capacidade. Capacidade total, auxílio doença, se tu consegue melhorar depois é o auxílio doença. Se foi uma capacidade total que tu não vai melhorar, aposentadoria por invalidez ou o BPC, se enquadrar no critério ali de deficiência, e o auxílio acidente não. Tu já teve um auxílio doença, tu já melhorou, tu pode voltar a trabalhar, mas não naquela atividade que tu exercia antes, porque reduziu a tua capacidade para o trabalho. Então, às vezes, um dedo cortado, problema na perna, tudo isso gera o direito ao auxílio acidente. E é muito interessante, por quê? Porque as pessoas não sabem disso. E muita gente não sabe e fala mal da Previdência sem conhecimento, Exatamente. Né? Porque a gente sabe que existem casos equivocados, a gente sabe que existe até fraudes nas aposentadorias, mas o que tem que haver é uma fiscalização. É a história aquela de que tu não vai matar o cavalo porque ele pegou carrapato, né, cara? Tem que matar o carrapato. Então tem que se coibir os erros, tem que se punir quem fez, né, equivocado, mas não se pode punir a pessoa que precisa. E a Previdência está aí para isso, é para atender quem precisa. Cara. Eu costumo dizer que o INSS, ele é uma mãe, para quem sabe usar. Né? Então não adianta a gente querer buscar um direito no INSS que a gente não tem. Porque às vezes a gente precisa ficar atento também. Ou muitas vezes a gente tá com um direito e não sabe. Eu tenho o exemplo de um cliente que ele me procurou para fazer um planejamento previdenciário, ou seja, para fazer o estudo da aposentadoria dele. Eu observei que lá em 2003 ele sofreu um acidente de trabalho. E aí eu liguei para ele, chamei ele no escritório, ele assim: não, doutor, eu tava trabalhando lá e aí cortei o dedo e ele ficou com o dedo exatamente assim, ó, nessa posição. E eu continuo trabalhando, normal, só que algumas coisas assim me prejudicam. A gente solicitou o auxílio acidente, ele recebeu os últimos 5 anos, ou seja, de um acidente que ele sofreu em 2003, a gente solicitou, ele recebeu os últimos 5 anos, e hoje ele recebe um valor, acredito que de R$1.200, que ele vai receber até o momento em que ele solicitar a aposentadoria dele. Vamos ter que combinar com a doutora Mariane algumas entrevistas, porque o pessoal está mandando. A Luísa está te agradecendo pela resposta aqui. O Cláudio está dizendo que tem que trazer porque ele tem um pai que está aposentado, mas acho que perdeu dinheiro, que quer falar com a doutora Mariane para buscar dinheiro do pai dele. O Van mandou mais uma aqui, dizendo, Van Gonçalves de Capivari de Baixo, perguntando se há uma porcentagem a mais do salário na aposentadoria por invalidez. Quando a pessoa se aposenta por invalidez, recebe o salário normal ou tem alguma coisa acima? Quando a pessoa recebe, ela se aposenta por invalidez e ela precisa da ajuda de uma terceira pessoa, aí sim a gente consegue solicitar o acréscimo de 25%. Okay. Tem essa possibilidade. Geralmente as pessoas que são acamadas, né? Então ela precisa do auxílio de uma terceira pessoa. Um cuidador. Isso, e em tese, para custear o valor dessa terceira pessoa, o INSS tem a possibilidade de conceder para esse segurado que está aposentado o acréscimo de 25%. Mas isso só para invalidez? Ou... Só por invalidez. Só por invalidez. Sim. Porque quem aposentou normal e depois, com o passar da idade, passou a precisar de um cuidador, aí não tem... Aí não tem. É somente por invalidez. Importante. Esse benefício que o INSS trouxe, né, de acréscimo na renda, é só por invalidez. Infelizmente, tem muita gente que, com o passar do tempo, desenvolve doenças, né? E precisam de cuidadores. Mas não vai ter... Hoje não tem essa... Não tem, e assim, já foi uma tentativa de muitos advogados também discutir isso, né? Porque essa diferenciação de... Sim, né? necessidades. Exatamente, mas aí não foi levado para frente. O Van vai entender o que eu tô falando, porque o Van, que tá interagindo bastante com a gente aqui, o Van é das pessoas mais críticas da política brasileira que eu conheço. O Van, ele desce o sarrafo em todo mundo. Não tem direita e esquerda, para ele tá errado, tá errado. E aí é o que eu digo há muito tempo, Van, isso é o que o legislador tem que estar discutindo. Exatamente. E isso é que os nossos legisladores têm que estar discutindo. Não bobagens que eu fico vendo às vezes, o que eu tenho a ver com a vida particular de cada um. Isso vai para o Congresso Nacional. O que o Congresso Nacional tem que discutir é isso. São pessoas que precisam, que a legislação tem que autorizar essas pessoas a receberem. Não é o juiz. O juiz vai conforme a lei. Se a lei está dizendo que não pode, não pode. Infelizmente, o juiz está restrito ao que a legislação determina
e ao que a gente tem de entendimentos do Supremo também. Por quê? Porque às vezes o Supremo pode pegar um caso em específico e verificar, olha, realmente aqui nessa situação não dá para seguir à risca o que a lei determina. Por isso que a gente consegue flexibilizar a renda por umas decisões já que a gente tem pacíficas nesse sentido. Então, claro, o judiciário ele ajuda muito também aqui na esfera administrativa, mas infelizmente a gente fica refém do legislador. Porém, a legislação ela é muito ampla, ela não é ali na risca. Então a gente precisa tirar a venda dos olhos e buscar um pouco mais de conhecimento, que a gente consegue fazer muita coisa perante o INSS. O INSS não está lá para negar benefícios. Por mais que a gente pense assim, e se ele negar, obviamente, a gente tem o judiciário para bater o martelo. Mas a gente precisa saber pedir e saber levar a documentação correta. Porque se a gente sabe, a gente tem embasamento para discutir. Se a gente não leva, a gente não tem argumentos. Olha, que baita entrevista, que baita conversa. Nós vamos salvar esse corte depois para botar no nosso YouTube e compartilhar com a doutora, que ela possa compartilhar também. Acho que é um assunto muito bacana. Vou deixar o convite mesmo, doutora, para a gente, de vez em quando, voltar a conversar contigo. Sim, eu estou aberta, porque eu gosto muito de levar o conhecimento para as pessoas. Eu acho isso de extrema importância. E se eu tenho a possibilidade de fazer isso, por que não fazer? Né? Eu digo que quando eu também sou especialista em direito previdenciário, especialista em processo e direito do trabalho. E eu costumo brincar que quando a pessoa recebe, a empresa não pagou as verbas rescisórias, ou a empresa não pagou o direito que deveria trabalhar, principalmente aí para os caminhoneiros que estão que movem o Brasil hoje em dia, né? Que eu trabalho muito nessa área também. Quando a empresa desconta indevidamente do salário, quando a empresa não paga a insalubridade, a pessoa está exposta àquele agente, quando o INSS nega um benefício para uma pessoa que realmente precisa, é aí que o meu trabalho começa. E o meu trabalho começa também levando a informação. Muito então, bom. Eu fico à disposição, sempre que precisarem, pode me chamar, que a gente consegue alinhar sim e trazer uns temas bem importantes aqui. Eu não sei se tu pode, se tem como deixar algum contato, quem tiver alguma dúvida que queira esclarecer contigo, pode te procurar? Pode deixar o contato? Claro, o meu telefone, né? O telefone do escritório. O meu escritório é em Morro da Fumaça, mas eu também tenho o escritório aqui, que fica aqui pertinho ao lado do cartório, com o associado ali com o Dr. Stefano. Então, a gente tem dias de atendimento ali também, seja no previdenciário e no trabalhista. E o telefone do escritório é o 99672-9676. Se as pessoas tiverem alguma dúvida, pode procurar algum especialista do nosso escritório para estar sanando aí essas dúvidas. Esse número até quem está dirigindo o carro consegue gravar, né? 9672-9676. Pronto, exatamente. bota o 9 antes que tá facinho aí, então. Bacana, doutora Mariane. Inclusive, desculpa interromper, Imagina. tem o meu Instagram também, para quem quiser. Eu coloco vídeos informativos ali também. Falo sobre benefício de prestação continuada, aposentadoria, trabalhista também. Se a pessoa quiser ficar bem informada, tem o meu Instagram, que é ADV Mariane da Rosa. Pode procurar lá, que tem vários vídeos. Pode chamar no direct também, se tiver alguma dúvida, que a gente consegue esclarecer. No TikTok também, Mariane da Rosa, pode procurar lá, que a gente sabe que o pessoal hoje em dia tá mais no TikTok, né? Procura, que a gente também traz bastante informação lá. Eu tô ficando até com raiva. Como é que ela tem tempo disso tudo e ainda responde no direct? Eu não produzo nada no meu Instagram, não tenho TikTok e não consigo responder no direct. Quando eu vejo, tem lá 10 dias de direct lá que a pessoa mandou. Mas eu respondo, atrasado, mas eu respondo. Olha, acordando às 6 da manhã e dormindo à meia-noite. Nessa parte a gente tá junto mesmo, mas eu não consigo, não dou conta. Doutora, parabéns pelo trabalho, parabéns pela paixão, né? Porque eu acho que é bacana quando a pessoa faz algo que realmente a gente percebe no olho que brilha, que é o assunto que a senhora está apaixonada. Então, parabéns por ter encontrado e por poder auxiliar outras pessoas. E volte aqui, precisamos conversar mais. Volto sim, eu agradeço pelo espaço, agradeço pelo acolhimento de vocês e também agradeço pelos ouvintes.